Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira. Quarta-feira, dia 4 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos aqui começar falando do Ibovespa, que quebrou a sequência ali de dois pregões mais negativos, mas continuamos dentro do viés de baixa. Vou falar aqui sobre a boa alta aí relacionada aos bancos, destacando aqui Itaú 4, por exemplo, falando sobre as operações que nós encerramos, seja com lucro, com prejuízo, operações que estão em andamento. Enfim, você vai estar antenado nessas análises, além de todos os ativos que vocês solicitaram aqui embaixo, através ali da última análise de fechamento pregão nos comentários. Então, se você quiser que a gente comente outros ativos, além do que vocês estão, né, além dos que eu vou comentar nessa análise de fechamento pregão, então olha aí para a lista lateral, que vai aparecer daqui a pouco dos ativos. Se tiver ativo que você queira que não está comentado nessa análise, que não foi analisado aqui agora, você coloca isso nos comentários aqui embaixo, eu agradeço demais. E lembra de deixar o joinha aqui para a gente nessa análise de fechamento, isto é, se o conteúdo aqui do canal for útil para você de alguma forma, deixa um joinha e agradeço demais. Vou rodar aqui a vinheta e na sequência a gente começa com a análise aí do Ibovespa. Então vamos lá, candle de hoje do Ibovespa com leve alta de 0,17%, indefinição. No primeiro momento, quando a gente olha para cá, a janela continua sendo de baixo, o cenário do Ibovespa é baixista. Então é só pegar aqui essas últimas informações, que foi perda desse nível de suporte, anulou a tendência então de alta. Depois fez aqui uma janelazinha, um período de alta aqui, ó, rompeu isso aqui para baixo. Quando rompeu, veio fazer um teste de novo dessa linha de tendência de alta como resistência, afundou e perdeu essa mínima aqui. E na perda dessa mínima, e até computando aqui o período de queda até agora, são mais ou menos 13 a 14 pregões. Considerando as duas últimas janelas, essa aqui de alta e essa aqui de baixa, a gente teve aqui 19 e 18 candles. Então fica uma expectativa de poder ter algo mais para baixo, ou mesmo de durar aqui, pode até ter algo aqui para cima, mas ainda a expectativa de poder caminhar mais aqui para baixo. Se eu olhar só isoladamente esse grande candle de baixo, e um candle de indefinição, a chance maior seria do próximo candle ser um candle de baixo. Como está no nível de suporte, tem a chance sim de queda aqui, como se fosse um movimento mais lateral, em duas etapas, uma correção, isso aqui em azul, vou colocar em azul, isso aqui sendo uma correção dessa queda. Ou seja, a probabilidade de ir caminhar aqui para baixo. Esse é o caminho mais provável. Caminhando aí para a faixa dos 111.400 pontos, e o ponto mais significativo de suporte ficando na região dos 8.900, 8.500 pontos. Então aqui nós temos um cenário baixista. Para anular ou para trazer uma expectativa um pouco mais positiva, o Ibovespa tinha que quebrar essa sequência aqui, pelo menos desse topo descendente. Onde testou resistência, 50% de retração dessa queda aqui, mais de gerar a retração dessa máxima, também traz uma chance de fazer, vamos dizer assim, a correção de duas etapas, buscaram a linha média novamente, olhando para um gráfico de menor periodicidade com um gráfico de 60 minutos, deixa eu só tirar essa linha daqui, tirar essa linha também daqui para não confundir. O que dá para, na minha leitura aqui, é o seguinte: a gente teve esse movimento último de baixo no gráfico de 30 minutos, né? Esse aqui é o gráfico de 60 minutos, mas é porque eu estou com a linha aqui do G30 também. Aqui, desde quando fez essa mínima, dá para ver que oscilou aqui abaixo, mas respeitou essa região, não fechou abaixo. Volta aqui, fica aqui de forma lateral. Então, o pregão de hoje vai ficando com indício de ser um pregão de correção,
de todo esse movimento mais forte de queda. O que aumenta gradativamente a de alta, ele pelo menos ali acima dos 114, 330 seria algo mais interessante para tentar pegar um movimento ali mais ali para cima, para a faixa de 114, 790 e num cenário mais otimista possível, lá para a faixa dos 115, 365. Então, lembrando, o cenário como um todo continua dentro de um viés de baixo. O dólar está dentro de um longo movimento de subida, que hoje é um candle de definição, um corpo ali pequeno dentro de um grande corpo de alta, que é algo semelhante a um Hanami, e a perda da mínima desse candle confirma um topo, aumenta a chance de ter o quê? Uma correção dessa forte alta. Olha só a quantidade de candles positivos. Só tivemos dois momentos que os candles foram candles de baixa, apesar desse aqui, ó, o fechamento ter sido positivo, acima do fechamento anterior. Então aqui nós temos um movimento que demonstra força por parte dos compradores, podendo buscar aí no patamar ali acima dos 5.200, e inclusive tem resistência no 5.203 e depois 5.213. Acima disso, algo realmente mais relevante só lá no 5.245 para o dólar. Pegando essa questão de poder ter uma correção, movimento aqui também é mais lateral. Abriu caindo, média, fica mais para se buscar a operação aí na aqui que vale na faixa dos 5.182 a 5.187, zona de resistência, fica mais para compra. Agora abriu subindo, bateu aqui, gerou sinal para baixo, foca em venda. Ou seja, está patinando para subir para chegar na resistência. Vou botar até no gráfico de 30 minutos. Está patinando aqui para chegar na resistência. Bateu, ficar aí olhando para a venda de uma correção um pouquinho maior, de não conseguir, de ter algum sinal de baixa abaixo da máxima do pregão de hoje, 5.197, reforçando um pouco mais a chance de ter uma correção no tempo ou no preço do gráfico diário. Seguindo agora para falar das ações. Na verdade, antes de falar das ações, do DI, que está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, pregão de hoje foi de queda, beleza? Queda de 1,9%, para gerar um viés um pouquinho mais de baixo, ou seja, uma perspectiva de ter uma correção um pouquinho maior, teria que voltar para baixo dessa mínima aqui. Enquanto isso não acontecer, tem um viés mais de alta aqui, ou seja, acima dos 10,55. Então, se vier aqui, ó, parar aqui, gerou sinal de alta, foca em buscar um pouco mais, o cenário está um pouco mais para compra aqui, DI, o contrato futuro aqui do DI, eu estou olhando a série histórica, que é o 26. Então a gente tem aqui um movimento de subida no mensal, que ainda tem espaço para poder caminhar ali, está batendo na média com resistência, mas podendo buscar uma região ali na faixa de 11,38 até os 11,70. Então, de maneira geral, o contexto é de alta em cima do DI, não significa dizer que o próximo pregão vai ser de alta. Na verdade, faria até sentido ser um pregão de baixa, um ou mais pregões aqui, para depois gerar um novo sinal de alta a favor da tendência, sinal de alta preferencialmente acima dos 10,55, para manter o viés de alta. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje é uma queda acentuada de praticamente 4%. Consequentemente, a Petro fez aqui, ó, aqui é um topo duplo no gráfico diário, mas para mim o sinal mais relevante foi ter perdido esse fundo, que era o fundo que antecedia, vamos dizer assim, um ponto mais relevante da tendência de alta, né? Aqui chegou a oscilar acima, mas muito pouco, basicamente topo duplo, então isso já é um indício de mudança de tendência e ainda perde a mínima do fundo mais relevante, então quebrou uma estrutura de alta de curto prazo na Petro. Inclusive uma análise especial da Petro falando do gráfico anual até o gráfico diário, se é hora de comprar Petro ou não, enfim, para curto prazo eu não vejo ainda alternativa para se buscar a operação de compra aí na Petro. Pelo contrário, a partir desse momento, se ela passar a proporcionar topo descendente no gráfico diário, passar a proporcionar topo descendente, a velocidade focar em buscar venda. Não vejo o ativo ainda maduro para já buscar uma compra aí de swing trade
era muito mais longa. Então, isso aqui é inicial, essa de baixa, eu diria que ela tem boa chance de caminhar para fechar esse gap aqui de alta, ser o próximo zona de suporte um pouco mais relevante para o papel, região ali em torno de R$ 30,60, 30,75 a 30,60, zona de suporte mais relevante para a ação, abaixo disso, R$ 30 número redondo. Depois disso, vou falar de Vale 3, que também, né, ou seja, dois ativos de peso que hoje seguraram a alta do Ibovespa. Eles vinham segurando a queda do Ibovespa, agora eles foram responsáveis por segurar a alta do Ibovespa no pregão de hoje. A queda de 1,07%, a ação está dentro de um contexto ainda de indefinição, mas a perda dessa mínima aqui confirma uma nova tendência de baixa de curto prazo e a gente pode traçar aqui uma projeção de baixa, caso isso aconteça, para Vale 3. A expectativa inicial seria buscar 61,90 e olhando para uma projeção de 100%, lá na faixa dos R$ 59,88. Se olho essa projeção para o gráfico mensal, faz total sentido, né? Quando eu olho para cá, ó, faz sentido a ação vir aqui embaixo, porque são 4 meses tentando subir de maneira fraca, depois de 4 meses forte para baixo. Isso demonstra, então, para mim, no primeiro momento, a leitura que está fraco para subir, bateu de novo na resistência, respeitou, 4 meses tentando subir, batendo nessa máxima aqui de um único candle grande de baixo, sem conseguir vir para cima, e ainda se perder justamente a mínima do mês passado, 65,31, reforça a chance de poder ter algo para baixo aqui, de poder caminhar para a zona de suporte ali por volta dos 60 pila, que seria a projeção de baixa de um pivô de baixo no gráfico diário. Então não vejo alternativa ainda de compra nesta ação. Depois disso, depois de Vale 3, eu vou falar de 3R. 3R hoje é uma venda que eu cheguei a recomendar aqui nesse pregão, e ela alcançou o objetivo da nossa operação no pregão de hoje, então foi uma operação que encerrou aí com ganho, um ganho aí de 4,2% na operação, sobre o capital total um crescimento de 0,75%. Por outro lado, tivemos uma recomendação também de venda, que foi realizada aqui pelo Kaique, e ela bateu no stop no pregão de hoje, tá? Foi uma operação recomendada, essa mínima expectativa de continuidade para ele fechar o gap aqui, e ela terminou batendo ali no stop da operação, uma perda de 3,78% na operação, e no capital total, redução de 0,5%, redução inferior ao que foi o ganho da 3R, que é aquela questão da gestão de risco em cima de todas as operações que a gente recomenda. Outro ativo que a gente tem em posição em aberto é a SUSB3. É uma compra que está em aberto, ela, ou seja, uma compra que tinha um stop de 2,63%, a compra aberta aqui mais abaixo, por volta de 54,09, que já chegou a gerar aqui do 54,09, ela chegou a gerar algo aqui em torno de... Opa, deixa eu só fazer aqui de novo, isso daqui para cá, ela chegou a algo gerar em torno de 3,8, ou seja, mais do que 1 para 1, e tem a possibilidade de trabalhar com stop ali no 0 a 0, é uma das alternativas. Não fiz essa alteração ainda de stop, mas fazendo você vai receber aí dentro do aplicativo DV Invest. Todas as recomendações que a gente abre, fecha, swing trade, você recebe todos os detalhes, desde a abertura da posição, qual o percentual recomendado, qual o risco dessa operação, qual o objetivo, e também a gente informa no final o resultado de todas as operações. Pode ter uma sequência de 10 operações negativas que vocês vão receber todas as informações dessas operações sem esconder nenhum resultado dessas operações. É o que eu já faço desde agosto de 2010 no controle lá das operações. Então, SUSB3 é uma que a gente está em aberto na compra, que já é uma possibilidade de não sair mais perdendo desta operação. Partindo aqui para as ações que vocês solicitaram na última análise de fechamento do pregão, pegando Itube 4. O que nós temos na Itube 4? Poxa, um dia de forte alta hoje, 2,29%. Excelente. O que esse dia representa aqui no gráfico? Nada. Sendo bem sincero, nada. É igual esse aqui. O que esse dia representou no gráfico? Nada. Nada em que sentido que eu quero dizer? Esse dia ele não rompeu nenhuma resistência, a não ser a média, que já não tem... Quando a média está fazendo isso aqui, o preço passa para cima, para baixo, ela não tem relevância, não tem uma relevância nesse momento. Então, o preço aqui, ele não rompe nenhuma resistência, não tem nada nesse sentido. Aqui, de novo, ele não rompe a resistência. Ok, gerou um fundo ascendente? Beleza, primeiro fundo ascendente dessa congestão. É o único ponto positivo, na minha opinião. Mas, de maneira geral, sendo um pouco mais objetivo, em termos de entrada, comprar aqui no meio da congestão não seria a minha escolha. E isso não significa dizer que esse papel não vai subir. Ele pode subir, sim.
Se você tiver comprado, eu trabalharia com stop aqui embaixo, ó, abaixo dessa mínima aqui nos 26,54. Mas estando de fora, como eu estou em relação ao YouTube 4, eu aguardaria o quê? Sinalizações de alta acima desse patamar aqui. Deixa sair, deixa romper aqui algo semelhante aqui a um triângulo simétrico, deixa romper aqui para cima. E a partir do momento que gerar sinalizações, ou uma forma de entrada até pelo intraday, pelo gráfico 105 minutos ou 60 minutos, sinalizações de alta acima da região em torno de 27,60, de 27,60 a 27,70, aí sim me interessaria mais por alguma compra de swing trade para YouTube 4. Viva fechou bem o pregão de hoje com alta de quase 5%, gerando ali, falando assim, ó, um pivô de alta, retomou a tendência de alta. Para mim, a tendência pelo menos a tendência de baixa só vai ser cancelada, né, anulada do gráfico diário se ela superar essa máxima aqui. Enquanto não fizer isso, para mim isso aqui ainda não é algo com relevância. Quando falo na relevância, não é que o papel não vá subir, apenas que não é aquele sinal que eu já, nossa, vou comprar, teria que fazer essa entrada com base mais no semanal ali, só que entre as médias. Então eu aguardaria algo mais na nossa ação. De qualquer forma, você vai abrir essa compra de pivô de alta, de superação da máxima desse candle para confirmar o pivô, eu deixaria o stop abaixo dessa mínima aqui, pelo menos. Tá? Ou se quiser botar um stop mais bem protegido aqui embaixo. Mas não seria um ativo que eu escolheria ainda para entrada, apesar da sinalização positiva, por conta tá entre as médias, está dentro do último movimento de baixa do gráfico diário, a favor ainda da estrutura de baixa, onde o último topo descendente, que antecede a mínima de toda a tendência de baixa, está aqui nesse ponto. Então ela precisa romper esses 28,32, ou seja, qual que seria o cenário mais favorável? Rompe 28,32, rompe 28,32, faz isso aqui assim, ó. E a partir daí, sinalizações de alta no gráfico diário para cima de níveis de suporte, média, topo anterior foi rompido, fundo anterior, aí fica mais para compra assim em Viva 3, porque aí seria uma confirmação lá do semanal até acima da média móvel exponencial de 10 períodos. EG3, ação dentro de um cenário que vinha ali tentando, olha isso aqui, ó. Isso aqui é claro, um pivô de alta, opa, tá em tendência de alta. Mas basicamente, eu dar um zoom menos aqui, basicamente ela entrou numa tendência de baixa quando ela perdeu esse fundão aqui e perdeu essa mínima aqui, ó. Aí ela confirmou. Então isso aqui, ó, essa zigue-zague ascendente, ele basicamente ele ficou dentro só de um movimento de baixa. É que quando ela perde essa região, ela tá assim, o caminho mais provável seria ter algo para baixo. Então eu não olho para esse papel para compra. Pelo contrário, se essa ação der uma patinada aqui assim e gerar um sinal de baixo, eu vou ficar olhando mais venda ou até mesmo num pivô de baixo. O interesse seria maior para venda em GE3. A Loop 11, a ação que, olhando para o gráfico semanal, qual o contexto que nós temos? Movimento longo de subida, aqui está, a favor de uma tendência de prazo mais longo, e isso aqui tudo um processo de correção. Para ela mudar a tendência de prazo maior, ali no médio prazo principalmente, ela teria que voltar aqui para baixo essa mínima. Dalton, se ela perder essa mínima, não mudaria não. Apesar de ser que, falar um pivôzinho de baixo ainda, não seria uma mudança não. Mas aqui está dentro do movimento de baixo no gráfico semanal, que aumenta a chance de entrar, invadir essa região dos 28,04 até os 27,82. Ela chegou a bater hoje 28,01. Então ela está em cima do suporte dos 28,04 que eu comentei. Gerou um fundo em cima desse nível de suporte? Gerou. Me chama a atenção já para entrar comprando? Não. É que eu não consigo ainda visualizar, ou seja, esse candle aqui sendo um candle realmente com relevância tão grande para entrar comprando a Loop 11. Enfim, acima aí dos R$29, eu me interessaria mais para a compra no papel, tá? Não seria a minha forma de entrada aqui. Por mais que gerou um fundo ali bem montado no gráfico diário, não seria minha forma de entrada. Caso você tenha feito a entrada ou tenha interesse de fazer essa compra, o stop eu deixaria em 27,99. E olhando agora, depois de a Loop 11, 3, ação também que da mesma forma que eu comentei ali em cima de EG3, ó, movimento de subida fraquinho, comparado à queda, e afundou, perdendo ali o último fundo aqui, esse fundo também, enfim, ação com cenário baixista. Dentro desse cenário baixista, a SB3 tentou subir, eu vou pensar em venda. Seria o cenário que ela tem aqui, eu seria mais para venda, para focar ali numa busca de suporte na faixa dos 10,19 a R$10, e depois abaixo disso a gente olharia um pouco mais para 9,88,
até mesmo 9,68. Então, dependendo do que ela fizer aqui, tentou subir aqui, gerou sinal de baixa, foco em venda, tentando buscar como objetivo uma região aqui em torno dos 10 pilas, 10 pratas. O próximo ativo, a CPFE3, também ó, algo semelhante, setor elétrico, né? Perdeu aqui toda uma região de suporte, a tendência era uma tendência de alta, perdeu essa região, fundos anteriores, então aqui olhando para o semanal, não ficou legal. Da mesma forma que eu acabei de comentar em cima de a SB3, pivô de baixo, o topo descendente, foco em venda em cima desse papel. Poder subir assim, fazer algo aqui, pode até fazer, mantendo o papel dentro de uma região ali de indefinição, vamos dizer assim, mas pela forma como veio o movimento, perdendo 3 níveis de fundos anteriores, dependendo da subidinha fraquinha aqui, o foco seria mais para venda também nessa ação. Home 3, ação dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Para anular essa tendência, para mim ela teria que só voltar ali para cima dos, somente voltar para cima dos 13,68, apesar dela estar aqui nos 12. Poxa, se ela rompesse aqui, não seria algo bom? Já seria um indício de enfraquecimento da tendência de baixa, porque ela voltaria para cima dos fundos anteriores, conseguiria demonstrar que os compradores começaram a ter força, mas ainda não seria um sinal de mudança de 9%, mas ainda, enquanto ela continuar gerando sinal de baixa ali para baixo da região dos 12,58, 12,60, o foco maior seria trabalhar mais na venda em cima dessa ação, ou seja, com espaço ainda para poder testar suporte mais abaixo, de 11,25 até, na verdade, de 11,46 até R$ 11,25. Sim, H3, tendência forte de baixa no gráfico diário. Tendência forte de baixa no gráfico diário. Ela perdeu ali o último fundo mais relevante da subida, já com vários topos e fundos descendentes. E é isso aqui significa fazer a confirmação da tendência e ainda ela vai lá e reforça isso, ó, bate justamente na região de fundos anteriores, mudança de polaridade, afunda novamente, tendência de baixa, enfim, tentou subir, continuou gerando sinalização para baixo, foco em venda. Voltou para cima dessa região aqui, aí ela muda a tendência dela, ela quebra a tendência de baixa e passa a gerar um contexto mais interessante para as compras de swing trade. Por enquanto, o cenário gráfico dessa ação, inclusive pelo gráfico semanal, ela também quebrou ali uma sequência de fundo ascendente, perdendo a mínima do topo mais alto, criando um viés de baixa para o papel. STBP3, pelo gráfico diário, está dentro de uma tendência de baixa. Pelo gráfico diário, nós temos aí uma tendência de baixa em cima dessa ação. Topo mais relevante da tendência de baixa está aqui, algo semelhante ali no semanal. Topo mais relevante está aqui na região dos R$ 9,53. Poderia até falar que isso aqui já seria igual o Ibovespa, né? Se o Ibovespa sobe para cima do último topo gerado, já é um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa, uma possível reversão dessa tendência. Mas ainda teria que aguardar algum sinal extra para confirmar uma nova tendência de alta no papel. Dia de hoje, 1,48% alta contra uma tendência de baixa. Enfim, ainda de olho em mais para venda em cima dessa ação. Caminho mais provável, enquanto não gerar algo mais relevante para cima, é a região ali dos R$ 7,70. Vamos 3. Essa tá pesada para baixo, hein? Olha o gráfico mensal dela. Vou trocar aqui. Olha o gráfico mensal dessa ação. Perdeu aqui, ó, furou essa região, ficou travada, acelerou no mês passado, esse mês está acelerando de novo, 10,26% de queda. Caminho mais provável lá para baixo mesmo, assim, ó, falando de prazo maior, lá para a região 7,25. Gráfico diário dela, tendência também de baixa. Fez um candle de indefinição, Haramicros ou Haramicros. Superação da máxima desse candle aumenta a probabilidade de repique de alta. Então, uma compra que é uma compra contra a tendência tem um risco maior, né? E isso para buscar de compra se ocorrer um retorno do preço para cima de níveis de resistência, como por exemplo superar a máxima desse candle aqui, que é a dos 9,90, e a partir daí proporcionar sinais de alta acima de níveis de suporte. E por último, RDO, R3, Reddor 3,
também dentro de um contexto baixista, isso de prazo mais longo. Olha o gráfico mensal dessa ação, foi lá, já gerou um topaço, voltando para baixo da média, sustentando abaixo da média. A ação não conseguiu superar ali um ponto de recuo aqui, ó, para cair, depois subiu, foi até 4 meses muito bons, mas em um mês já devolveu 2 de subida, em um único mês. Por enquanto, o papel ainda devendo aqui, apesar da alta de hoje de 1,36%, está um pouco, o movimento já é longo para baixo, cria a chance de ter um repique de alta. Se você for arriscar alguma compra aqui contra a tendência nesse papel, não seria a minha escolha, apesar do movimento longo para baixo, mas aqui a alternativa seria na superação dos 24,84, com stop em 23,97. Qual seria o objetivo? Tentar pegar um movimento, pelo menos maior do que seria o seu tamanho de stop, mas principalmente para ver se chega um movimento aqui para a região deste gap de baixa, região que vai de 27,26 a 27,49. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. É um grande prazer tê-lo você por aqui. Comente aqui embaixo quais são os ativos que você quer para a próxima análise de fechamento do pregão. Será um grande prazer atender aí seu pedido. Até mais.